Nós temos falado com uma certa frequência a respeito da diversidade que é o ser humano. Diversidade de comportamento, personalidade, e que é uma das maiores belezas da humanidade, por assim dizer, né? O ser humano é bonito por isso, né? Não há uma igualdade, por isso que eu questiono muito quando ouço de alguns professores, não, aquela turma é muito homogênea, todo mundo é igual. Isso é uma mentira, isso é uma bobagem, isso é uma falta de percepção muito grande. É bom que as pessoas sejam diferentes, né? Porque cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser. E ao longo da história da humanidade, pessoal, muito se procurou entender, estudar a respeito de personalidade, né? Entender o porquê que as pessoas agem de forma tão diferentes. Uma coisa muito pessoal, minha saudosa mãe dizia o seguinte: olha, vocês são 12 irmãos, é incrível que como cada um de vocês é absolutamente diferente. Existem semelhanças, naturalmente, mas são diferentes no agir, ela dizia. E isso é um ensinamento, né, pessoal? Isso é uma coisa muito bacana, muito interessante. Mas olha só, ah, é claro que procurar identificar o tipo de personalidade, são tantos testes, isso é importante para a gente, né? Uma questão de autoconhecimento para facilitar os nossos relacionamentos interpessoais. Mas então, assim de forma bem sucinta, o que é personalidade? É um conjunto de características que formam uma pessoa, o seu jeito. E essas atribuições, né, elas se encaixam, por exemplo, em várias esferas, segmentos, sei lá como é que pode dizer, na nossa maneira de pensar, de agir, de tomar decisões, em analisar as diversas situações, nessa questão do nosso relacionamento interpessoal. Mas olha só, muito se procurou ao longo da história da humanidade estudar a respeito disso. Quem primeiro começou, claro, só podia ser Hipócrates, considerado o pai da medicina, né? Ele dizia o seguinte, que a personalidade está relacionada a 4 humores, que são na condição do indivíduo: sangue, fleuma, a bilis amarela e a água. Aqui nós não vamos entrar em minúcias, em detalhes. Isso é um trabalho muito específico, não é aqui que eu quero chegar. Mas esse é o ponto de partida e nós precisamos entender dessa forma. Pessoal, no início do primeiro milênio, por volta de 129, do ano 129, nasce um médico filósofo que, seguindo essa concepção do Hipócrates, desenvolve uma série de trabalhos nesse sentido, o Cláudio Galeno, né? De origem grega também, mas romano, um filósofo romano. E fez um trabalho na área de medicina, uma coisa sensacional, muito bacana, muito interessante. Um estudioso, por exemplo, ele que descobriu a função dos rins. O pessoal achava que as veias transportavam ar, né, e não sangue. Enfim, ele fez uns trabalhos. A bibliografia dele, não, a biografia dele é sensacional. Olha, nossa, sensacional. Vale a pena ver. Mas, pessoal, então, a partir desses 4 humores descritos por Hipócrates, ele desenvolve a seguinte teoria. Ele fala o seguinte: os 4 temperamentos, basicamente, do ser humano são, primeiro, aquele com um caráter fleumático. Lembra de fleuma lá de Hipócrates? O que é fleumático? Aquela pessoa que não reage de imediato e tem facilidade em esquecer, em perdoar. Esse é o fleumático. Muito na dele, muito concentrado, né? Muito ponderado, empático. Esse é o fleumático, né? Usamos de forma, aí como força de expressão, olha, fleuma da pessoa, o jeitão dela ser. Um outro temperamento para Galeno é o melancólico. É passivo como o fleumático, mas guarda por muito tempo fatos marcantes.
Ele é rancoroso, ele guarda dor, ele fica literalmente remoendo esse tipo, não é? Então, melancólico não é, a gente fala, melancolia, choroso e tal, esse negócio, não, é aquele que guarda rancor, que guarda mágoa. O outro tipo, ou outro temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo, pessoal, ele é muito interessante esse temperamento, porque ele age assim de forma rápida, muito imediatista, aquela coisa do rompante. Ele não guarda para si, sabe, mágoa e tal, que nem um melancólico. Não, não, não. Mas ele é muito perigoso por isso. Ele é muito instintivo, é imediato, ele, sabe, é toma lá, dá cá. Não guarda para depois, não deixa para depois nenhum desaforo. Esse é o sanguíneo. E nós, latino-americanos, nós temos muito essa característica, nós somos muito sanguíneos. Né? Essa coisa da vingança, do toma lá da cá. O colérico é o quarto temperamento. Ele é enérgico como sanguíneo e com forte apego às memórias, como o melancólico. Esse é o colérico. Ele é intempestivo, mas ele guarda rancor. Observe que o sanguíneo é imediato. Vup, vup, acabou, passou. Não lembro mais, acabou. Foi ontem, é passado. O colérico, não. Ele é assim também, ele é intempestivo, ele reage de forma imediata, mas esse sim, esse guarda. Ele guarda as coisas por um certo tempo e depois te joga na cara. Né? Ele coloca tudo, você lembra aquele dia, etc. Eu gosto muito de brincar nos meus treinamentos, enfim. Aquela coisa do namoradinho, por favor, não é preconceito, é só uma brincadeirinha, mas quando diz o seguinte, no início lá do namoro, ô meu amorzinho, você me perdoa? Tá bom, perdoa, então dá um beijinho, então vamos comer uma pizza, enfim, alguma coisa assim. Casam-se. Você lembra aquele dia? Olha, você fez isso. Meu bem, mas você me perdoou. Não, eu perdoei naquele dia, mas eu não esqueci. O ser humano é sensacional, o ser humano é fantástico. É só uma brincadeirinha que eu fiz, não quero ofender ninguém. Pessoal, a respeito dessa questão de autoconhecimento, de temperamento, eu vou gravar um outro vídeo que é muito interessante, ele é um pouco mais extenso, que eu vou trabalhar melhor as características comportamentais. Tá bom? Até a próxima. Obrigado.